Em um futuro não muito distante, a ciência alcançou o impossível. A morte, que por tanto tempo parecia ser o fim, agora é apenas uma passagem. Nesta cidade futurista, a tecnologia avançada possibilitou o que antes era apenas um sonho ou um pesadelo, a ressurreição dos mortos. Cientistas, com suas mentes brilhantes, descobriram um método para reanimar os corpos, devolvendo-lhes a vida. Mas o que ninguém esperava era que ao trazer de volta os mortos, não conseguiam devolver o que os tornava humanos, suas memórias. O que acontece quando a morte é vencida, mas o preço é a perda da identidade? E se, ao ressuscitar, a alma se perde e o corpo se torna apenas uma casca vazia? Enquanto os cientistas comemoram suas descobertas, um sinal de perigo começa a surgir. Os mortos não são mais os mesmos. E a cidade começa a perceber que, ao tentar trazer os mortos de volta, algo muito mais sombrio estava sendo despertado. À medida que os dias passam, a cidade, uma vez vibrante e cheia de vida, começa a sofrer uma transformação sombria. As ruas, que antes estavam repletas de cidadãos comuns, agora estão sendo invadidas por seres que, embora fisicamente vivos, não possuem as memórias que os tornavam humanos. Eles caminham como zumbis, sem personalidade, sem identidade, apenas vazios de si mesmos. Os cientistas e as autoridades, inicialmente cheios de esperança e orgulho por sua descoberta, logo percebem que perderam o controle. Os mortos, ao invés de se reintegrarem pacificamente à sociedade, tornam-se cada vez mais difíceis de conter. Eles não reconhecem ninguém, não sentem afeto, e agem como se fossem apenas marionetes, sem controle sobre suas ações. E a pergunta começa a rondar a cidade: até onde vai o direito de trazer alguém de volta, se essa pessoa já não é mais quem era? Mas a situação piora rapidamente. O que parecia ser uma anomalia isolada agora se torna uma ameaça em larga escala. Os mortos, sem qualquer discernimento, começam a agir de maneira hostil, atacando tudo e todos à sua volta, sem distinguir entre amigos e inimigos. A cidade está à beira do colapso, e o que antes parecia ser uma promessa de imortalidade, agora se revela uma maldição. Com o número de mortos crescendo a uma velocidade alarmante, o caos logo toma conta da cidade. Os ataques começam a acontecer em massa, sem aviso, e os mortos, e agora uma horda sem controle, se espalham pelas ruas, destruindo tudo em seu caminho. Eles não têm objetivos, não têm memória, mas sua presença é um verdadeiro pesadelo para os vivos. Cientistas e autoridades, em um esforço desesperado para entender o que está acontecendo, começam a investigar. A verdade que descobrem é ainda mais assustadora: os mortos, embora fisicamente revividos, não possuem nenhum sentido de identidade. Eles não lembram de suas vidas passadas, de quem eram, ou até mesmo do que significava ser humano. Eles são apenas cascas vazias, incapazes de distinguir entre o que é amigo e o que é inimigo. A cidade, uma vez próspera e cheia de esperança, mergulha na desesperança. Com os ataques crescendo a cada dia, os vivos tentam fugir para qualquer lugar seguro, ou se escondem, esperando que a tempestade passe. Mas a tempestade não passa. Ela só cresce. E então, a pergunta se torna impossível de evitar: ressuscitar o corpo pode ser uma vitória, mas o que acontece com a alma que se foi? Quando o espírito se perde, o que resta do ser humano? Enquanto o caos toma conta da cidade, um pequeno grupo de sobreviventes começa a se reunir. Unidos pela necessidade de resistir, eles tentam se organizar, montar estratégias e encontrar formas de combater a ameaça dos mortos-vivos. As barricadas se erguem nas ruas, armamentos improvisados são feitos com o que restou, e a tecnologia que antes era usada para restaurar a vida agora se torna uma ferramenta para proteger os vivos. Mas o medo é um inimigo silencioso, e logo começa a corroer a unidade do grupo. Desconfiança se espalha, como uma praga invisível. Algumas pessoas começam a questionar se vale a pena continuar lutando. Será que a sobrevivência ainda tem valor? Será que o mundo que conhecíamos realmente pode ser reconstruído? A cada discussão, a tensão cresce. O instinto de sobrevivência se mistura com a incerteza de um futuro sem esperança. E então, o primeiro confronto decisivo acontece. Os mortos, movidos por uma fome insaciável, invadem um abrigo de sobreviventes.
O silêncio da noite é quebrado pelo som ensurdecedor de batidas nas paredes, e o abrigo se torna um campo de batalha. O combate é brutal, violento, sem regras. Cada segundo é uma luta pela sobrevivência, e a linha entre vida e morte nunca esteve tão tênue. A violência é incontrolável. O que antes era uma tentativa de resistência agora se transforma em um confronto desesperado. Vidas são perdidas, e, enquanto os sobreviventes tentam desesperadamente defender-se, uma pergunta persiste: até onde eles irão para preservar o que resta da humanidade? À medida que o caos se intensifica, uma verdade sombria começa a emergir, escondida nas sombras da ciência. Os sobreviventes começam a descobrir pistas, fragmentos que revelam uma conspiração há muito encoberta. Foi durante o experimento que a linha entre ética e ganância se desfez. Os cientistas, que inicialmente buscaram curar a morte, estavam cientes dos riscos desde o início, mas, cegos pelo desejo de lucro ou pelo poder sobre a vida e a morte, seguiram com os testes. O que parecia ser um avanço científico revolucionário se transformou em um pesadelo incontrolável. Mas não todos os cientistas compartilham da mesma visão. Alguns acreditam, agora, que podem controlar esses mortos sem memória, manipulando suas ações para usá-los como ferramentas. Outros, atormentados pela culpa, buscam desesperadamente uma maneira de desfazer o que foi feito, mas à medida que o tempo passa, cada tentativa de reverter o experimento parece mais impossível. O medo e o arrependimento tomam conta de quem ainda luta para corrigir o erro fatal. E enquanto os sobreviventes enfrentam esse dilema, uma reflexão filosófica surge: a morte é um ciclo natural, algo que deveria ser respeitado e não interrompido. Mas quem somos nós, humanos, para decidir o que deve ser? Podemos mesmo interferir no curso natural da vida e da morte, ou a nossa própria arrogância nos condena? À medida que a cidade se despedaça, uma nova pergunta fica no ar: a humanidade deve viver com as consequências de sua busca por transcendência? Ou ainda há tempo para corrigir o que foi quebrado? A batalha final se aproxima, e os sobreviventes sabem que é agora ou nunca. O último refúgio da humanidade está prestes a ser invadido. As ruas estão tomadas pelos mortos, e o grupo de resistência, agora reduzido e mais desesperado, se prepara para o confronto decisivo. A luta pela sobrevivência não é mais apenas contra os mortos, mas pela chance de restaurar o que restou de sua humanidade. A cidade, devastada e desolada, se torna o palco de um último esforço, onde cada segundo conta. O grupo se arma com o que pode, improvisando barricadas e armamentos, se preparando para o ataque final. Entre eles, há aqueles dispostos a dar suas vidas para garantir que a última esperança de vitória tenha uma chance. O sacrifício é inevitável. Um a um, membros do grupo se colocam na linha de frente, dando tudo para permitir que os outros fujam, para que a chama da resistência não se apague por completo. A coragem deles, forjada no desespero, vai além do entendimento, pois sabem que sua morte pode ser a única chance de salvação para os outros. Enquanto isso, os cientistas restantes, com suas esperanças de redenção, tentam uma última tentativa para reverter o experimento que deu origem a esse pesadelo. Eles ativam o dispositivo que poderia destruir os corpos ressuscitados, desligando a rede que mantém a vida artificial dos mortos. Mas, ao ativar a máquina, algo dá errado. A energia liberada é muito mais do que eles previam. O experimento, agora fora de controle, se torna uma bomba-relógio, ameaçando destruir toda a cidade e os sobreviventes com ela. No auge do caos, um último ato desesperado é feito. Um pequeno grupo de resistência se infiltra no centro de controle da ressurreição, o coração do experimento. Lá, uma escolha precisa ser feita: destruir a fonte da ressurreição e arriscar a destruição total da cidade ou deixar o experimento continuar, condenando todos os vivos à extinção. A batalha pela humanidade chega a seu ápice, onde uma decisão, tomada no momento de desespero, pode mudar para sempre o destino da cidade. A cidade, uma vez pulsante de vida e esperança, agora repousa em ruínas. Os ventos que antes percorriam suas ruas lotadas de pessoas agora carregam apenas o eco da destruição. O experimento que prometia a imortalidade acabou levando à decadência de tudo o que a cidade representava. Alguns sobreviventes, ainda atonitos pelo sacrifício e pela perda, conseguiram escapar, mas o mundo que deixaram para trás nunca mais será o mesmo.
As cicatrizes da cidade permanecem, não apenas nas construções em ruínas, mas nas almas daqueles que foram forçados a enfrentar as consequências de se desafiar aos limites naturais da vida e da morte. A humanidade, agora mais cautelosa e marcada pela tragédia, aprende a dolorosa lição de que há coisas que nunca deveriam ser mexidas, que o ciclo da vida e da morte deve ser respeitado. A cidade, agora um cemitério de lembranças e falhas científicas, simboliza o preço de brincar com o impossível. Suas ruas silenciosas carregam a dor da perda de identidade, da desconstrução do que é ser humano. E, enquanto as sombras tomam o que restou da cidade, a reflexão persiste do que é a vida sem identidade. E a morte sem memória?